Apreciando a avezinha aqui. Orla de Cariacica. Top aqui, tá? Quando eu estou projetando alguma coisa, pensando alguma coisa assim, em algum projeto, eu procuro caminhar, fazer alguma coisa para que eu possa pensar melhor. Beleza? Pôr do sol na orla de Cariacica. Aquela pedra lá é o Mochoara, né? É, Mochoara. Mochoara. O Mestre Álvaro fica pra cá aqui, ó. Que é aquela lá. E aquela ali é Mochoara. Tá conosco aqui o Marciel, olha. Beleza. Na caminhada aí, ó. É. Ele tá De dando bike, caminhada não, né? de bike, né? Cortando de bike. Show da bola.